Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Afinal, a Igreja Católica é a Babilônia ou a grande prostituta descrita no Apocalipse? Bem, nós já fizemos muitos vídeos mostrando que a Igreja Católica é a única que preserva 100% dos ensinamentos de Jesus Cristo. Temos um vídeo que apresenta 12 razões. 12 razões que mostram que a Igreja Católica não é a besta do Apocalipse. Mesmo assim, algumas pessoas, poucas, comentam em nosso canal acusando nossa igreja de ser esta besta, de ser a Babilônia ou a grande prostituta. Eu poderia aqui fazer um enorme vídeo para novamente, com outras razões, mostrar que a Igreja de Cristo subsiste plenamente na Igreja Católica, que os papas são os sucessores do primeiro líder dos apóstolos, Pedro, historicamente e doutrinariamente comprovados, e que ao ensinar, preservar e transmitir a fé ensinada por Jesus, o Espírito Santo é realmente a alma da Igreja Católica. Este ensino, esta preservação e esta transmissão do depósito da fé tem sido maravilhosamente bem feito. A conduta pessoal de cada sacerdote é, como acabamos de dizer, pessoal. Em toda instituição formada por seres humanos, a imperfeição acontecerá, se manifestará. Porém, sobre fé e moral, sobre o ensino, preservação e transmissão, nestes aspectos, a Igreja cumpre seu papel como o próprio Jesus determinou, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. A existência de falsos profetas no seio da Igreja Católica e em outras igrejas cristãs não é uma novidade, nem uma descoberta dos conspiradores de plantão. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo, cabeça da Igreja, profetizou sobre tal realidade. Mas hoje vamos nos ater apenas ao Apocalipse. Apesar deste tema já ter sido abordado em nosso mini-curso sobre este livro, vamos comentar de forma mais recortada aqui neste vídeo. Bem, os capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse revelam incríveis profecias acerca da grande meretriz ou prostituta da Babilônia, que aparecerá vinda da cidade dos 7 montes. Roma foi construída sobre 7 colinas. É por isso que Roma, ao longo da história, tem sido identificada como a cidade dos 7 montes, mencionada no Apocalipse. Com base nisso, alguns protestantes, ao longo dos séculos, têm acusado a Igreja Católica de ser a prostituta da Babilônia. Mas isto é um erro absurdo, porque a Igreja Católica é a esposa imaculada de Cristo, fundada por Jesus e confiada a Pedro e os apóstolos. O que é verdade é que o termo Babilônia se refere a Roma, porém se refere a Roma dos tempos apostólicos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, está escrito: a igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Os peritos em estudos bíblicos entendem claramente que São Pedro escreveu esta epístola desde Roma, cidade a qual ele chama de Babilônia. Portanto, Roma é a Babilônia e a Babilônia caiu. Não se deve trazer um texto escrito no primeiro século e transportá-lo para os dias de hoje, como se tratasse de uma profecia adivinhatória de Nostradamus. Precisamos diferenciar as profecias bíblicas das profecias que tentam simplesmente adivinhar o futuro. As profecias bíblicas são fruto de inspiração divina, ao passo que tais profecias mencionadas por adivinhos
está no contexto dos falsos deuses, como a magia, a superstição, a astrologia e o espiritismo. São abominações que desrespeitam o primeiro mandamento da lei de Deus. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, todos esses falsos deuses devem ser ignorados, não devem ter a nossa atenção em nenhum momento. Só Deus é o Senhor de nossas vidas, é onisciente, onipresente e onipotente. Ninguém ou nenhuma prática deste tipo ocupa o seu lugar ou substitui tais qualidades divinas. As profecias bíblicas, como dito, são de inspiração divina. São escritas por homens, inspirados por Deus, mas não têm como objetivo central prever o futuro, mas sim, principalmente, falar com entusiasmo das coisas de Deus, das realidades espirituais, ajudar na evangelização e na conversão dos homens e, no máximo, antever possibilidades reais diante do que acontece no presente da pessoa que está sendo inspirada. As profecias do Antigo Testamento que mencionavam a vinda do Messias tinham como objetivo central mostrar que Jesus seria o Messias prometido. Mas em nenhum momento Deus estava sendo substituído por uma falsa divindade. Em nenhum momento o profeta Isaías, por exemplo, que profetizou com precisão a paixão de Cristo com quase 7 séculos de antecedência, disse que tais profecias eram suas ou se referiam a uma pessoa comum que lhe pediu alguma consulta baseada em simples adivinhação. Isaías falava por Deus e em nome de Deus, inspirado pelo seu Espírito, que mais tarde o próprio Jesus revelou ser o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para entender, portanto, cada profecia da Bíblia, diferente das profecias adivinhatórias, abominação diante de Deus, é necessário examinar o contexto histórico, a geografia do lugar, a cultura do autor sagrado e o gênero literário do livro em que está inserida tal profecia. Renegar tais análises é retirar a inspiração de Deus e faz a gente cometer o enorme erro de achar que uma profecia bíblica é apenas a previsão de um futuro engessado, muitas vezes sem qualquer relação com realidades espirituais, mas com possibilidades de negócios, empregos, oportunidades de vida, relacionamentos afetivos e etc. Na verdade, a profecia bíblica está sempre relacionada com a história da salvação e deve demonstrar sempre que Deus é o Senhor desta mesma história. Bem, feitas tais considerações, vamos às profecias do Apocalipse. Elas estão inseridas no contexto histórico em que foram escritas. Somente assim vamos entender profecias como esta da Babilônia ou da grande prostituta e entender o erro absurdo de afirmar que se trata da Igreja Católica. Especificamente sobre a grande Babilônia do Apocalipse, o que podemos dizer é que precisamos saber ler o livro do Apocalipse, que tem um gênero literário próprio. Somente interpretando esta profecia dentro do contexto deste gênero apocalíptico, podemos entendê-la com precisão. Traduzindo, o livro de João é apresentado como revelação. João se apresenta em nome do próprio Deus. O último apóstolo vivo, naquele momento, recebeu de Deus a inspiração para entender o que acontecia no seu tempo, especificamente diante das dificuldades e perseguições
que a igreja enfrentava. O termo profecia aqui não quer dizer prever os acontecimentos, mas testemunhar o evangelho diante das perseguições daquele momento histórico e fazer deste testemunho algo que possa ecoar como exemplo e motivação por toda a história, sempre quando um cristão for perseguido por sua fé, isto é, ser sinal concreto desta mensagem. Sobre o caso em questão, o Apocalipse fala de duas bestas. Uma é um poder político e a outra é um poder religioso. Ora, este livro foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Precisamos prestar atenção aqui. Vamos ao contexto histórico para entender esta profecia sobre a grande prostituta. Qual era o poder político que estava perseguindo e matando os cristãos do ano 100? Tratava-se do Império Romano. Qual era o poder religioso que estava perseguindo e matando os cristãos do ano 100? Era a religião pagã centralizada no culto ao imperador romano. Era por isso que os cristãos estavam indo para as arenas, sendo devorados pelos leões. Porque os cristãos se recusavam a reconhecer o imperador como Deus, a renegarem a fé em Jesus, eles eram exterminados. Logo, meus irmãos, é irracional dizer que a Igreja Católica é a grande prostituta, a Babilônia, que persegue e assassina os cristãos. O Apocalipse, escrito no ano 100, está retratando com uma linguagem própria dos livros do gênero apocalíptico o Império Romano deste mesmo momento histórico. Mais à frente, o cristianismo cresceu tanto e o martírio desses cristãos foi a semente para tal crescimento que em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos com o Edito de Milão. Temos um vídeo sobre este assunto, link na descrição. Mais tarde, por volta de 380 depois de Cristo, Teodósio oficializou o cristianismo como religião do Império Romano, com o Edito de Tessalônica. Jesus amou seus inimigos e converteu seus perseguidores em seus discípulos. Que belíssima mensagem que Jesus nos dá! A religião de culto ao imperador é derrotada, destronada e dá lugar à religião que professa que Jesus é o único Deus e Salvador da humanidade. E este acontecimento, por obra de Deus, obviamente, ajudou na divulgação do Evangelho por mais de 1500 anos. E esta missão continua até hoje. Ou seja, a profecia da Grande Babilônia fala com linguagem apocalíptica do Império Romano do ano 100 aproximadamente, quando João escreveu este livro. Graças à Igreja Católica, que é romana, simplesmente porque sua sede é em Roma, todo cristão tem uma Bíblia, cuja criação foi obra da Igreja. Graças à Igreja Católica, realidades como a Eucaristia, a unção dos enfermos, a confissão, a comunhão dos santos, o batismo sacramental, todos os ensinamentos de Jesus são conhecidos por cada um de nós. Graças à Igreja Católica, o nome de Jesus é anunciado pelos 4 cantos do mundo. A Igreja é a instituição que mais faz caridade em todo o planeta. Milhares de cristãos católicos são perseguidos e mortos em nosso mundo justamente por serem cristãos católicos. Milhares de santos católicos deixaram e continuam deixando textos de espiritualidade cristã belíssimos e testemunhos de seguimento a Jesus
impressionantes. Como tal igreja pode ser a perseguidora de cristãos do ano 100? Como a Igreja Católica pode ser a grande prostituta se ela ensina o evangelho, rejeita o aborto, a promiscuidade sexual, rejeita os falsos deuses, a idolatria, rejeita o homossexualismo, a corrupção humana, a cultura de morte e toda e qualquer forma de pecado? Não era para ela fazer exatamente o oposto? Pensem sobre isso, reflitam. Deus nos deu razão e fé. A razão deve ser usada para fazermos interpretações lógicas, obviamente racionais e dentro de uma normalidade justa. Não sejamos conspiradores daquilo que é insensato e absurdo de se concluir, inclusive. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.